Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Ishvaro Guratmeti Murti Beda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satiguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om Namaste, welcome. Todos sabemos onde nós estamos, né? Eu vou revisar aqui, vou repassar o verso 21. Deve-se saber que isso é Samadhi. Nós estamos no capítulo 6 do Gita, no qual uma exposição muito minuciosa é feita, né, por Krishna. Então, né? E como nós sabemos, né, do ponto de vista do Vedanta, dos Upanishads, né, a meditação última, final, aquela que realmente conduz ao autoconhecimento e à libertação, é o Nididhyasana, né? Que é uma meditação complexa, mas ainda assim a mente precisa ficar focada neste objeto de meditação, que é um objeto particular, um objeto complexo, que são os ensinamentos dos finais dos Upanishads, né? Aquele fluxo de pensamentos semelhantes em torno às declarações de identidade a respeito do que eu sou. E lembrando toda a lógica que apoia tudo isso, né? E ultimamente eu tenho introduzido um elemento que ajuda também, observando o brilho da consciência, né, durante a nossa Nididhyasana, durante a nossa meditação. Eu acho que na última aula eu perguntei ao Marcelo se, se existe algum momento, né, na vida dele que ele não esteja experienciando, experimentando a consciência. Ele falou, não, eu experiencio a consciência todo o tempo. Mas qual modo? Porque a pessoa pode pensar, não, mas isso é compreensível do ponto de vista filosófico, porque eu sei, sem a consciência, eu não experiencio nada, porque eu sou matéria morta sem a consciência, né? A consciência é que irá vivificar, né, e animar os três corpos, né? Os dois corpos, o sutil e o físico, né? Então, é lógico que a consciência deve estar presente, mas eu não a experiencio. E essa é uma afirmação muito controversa, porque aqui e ali nós dizemos, né, que a consciência não é um objeto de experiência, mas aqui e ali a gente também diz, mas a consciência é sempre experimentada com consciência humana, né? O brilho da consciência no intelecto humano que permite ao indivíduo humano, ao jiva humano, dizer eu sou e eu sei que eu sou, eu existo e eu sei que eu existo. Então, este brilho, este reflexo que ocorre no corpo sutil, produz essa experiência, né? Essa experiência da consciência refletida no corpo sutil. Então, essa é uma experiência extremamente sutil, mas totalmente disponível em todos os momentos, mas é mais facilmente reconhecida no momento no qual nós estejamos calmos, tranquilos, né? Fazendo o nosso dhyana, a nossa meditação, no nosso quarto de meditação, com o nosso incenso preferido, né? Com a nossa decoração preferida, criando um ambiente, né? O tanto quanto possível, né? Espiritual, né? De tal modo que a minha meditação possa ser facilitada. Ela começa, né? Eu tiro a mente de todos os pensamentos mundanos, começo a mantê-la quieta, né? Mais silenciosa. Aí, quando ela está mais quieta, eu começo a colocar a mente, né? Expor a mente, lembrando os ensinamentos, né? Aos ensinamentos finais dos Upanishads, né? Então, essa é uma meditação que produz uma mente mais satívica, mais silenciosa, mais reflexiva, mais contemplativa, e naquele silêncio, naquela paz, naquele
ambiente, né, naquele meio ambiente satívico, é mais fácil para o meditador observar o brilho da consciência refletido no corpo sutil, né? Então, essa é mais ou menos a introdução hoje, tá? Então, nós sabemos que este brilho da consciência numa mente bem pacificada, ela produz um ananda, né? Uma bem-aventurança, né? E essa bem-aventurança é um outro modo de descrever ou explicar o que é o samadhi. O samadhi, fundamentalmente, é a absorção no seu objeto de meditação barra contemplação, a total absorção. Você está tão focado, você esqueceu todos os outros objetos do mundo, você esqueceu o seu corpo físico, os seus pensamentos já nem aparecem mais absorto nos ensinamentos que revelam, né, de declaração de identidade dos Upanishads, que revela Satchitananda ser a sua própria natureza. Então, naquele estado ali, né, a pessoa está experimentando esses ensinamentos extremamente sutis que apontam para a minha real natureza, e a minha real natureza, como eu falei na aula passada, é Satchitananda, a existência, a consciência não dual. Ananda significa não dualidade, um sem nada além de mim, além da consciência, existência. Então, sendo um sem um segundo, sendo não dual, não existe um senso de limitação, né? A limitação é onde algo termina e a partir do qual um outro algo inicia, né? Mas eu não, eu sou a consciência, eu estou ali meditando, contemplando, fazendo meu nididhyasana, né, para fortalecer esta assimilação e retenção desta compreensão de que eu sou a consciência, eu sou a consciência e tudo é a consciência, todos os seres vivos experimentam e vivem por causa desta consciência, e a consciência é una, não existem diversas consciências, existem diversas mentes, que são a consciência coloridas pelos atributos de Maya e Shwara. Você entende tudo isso? Vocês entendem tudo isso, né? Essa introdução apresentada neste verso 21 é sempre sobre o que é o Samadhi, né? Então, o Samadhi é absorção, você está absorto na sua natureza, nos pensamentos que revelam a sua natureza, e como a sua natureza é Ananda, você vai ter uma experiência de bem-aventurança, uma experiência de paz, uma experiência de tranquilidade, né? Então, essa experiência, né, é uma experiência de Ananda. Então, ele diz que Samadhi também é aquele estado, né, decorrente de uma mente totalmente absorta nos ensinamentos finais do Vedanta, né, que está lá banhada, né, banhando, né, neste Ananda limitado, banhando em sua natureza, porque a sua natureza é Satchit Ananda. A gente jamais pode esquecer o terceiro elemento daquilo que descreve a nossa natureza, que é Ananda. E essa Ananda é algo que não é uma Anandinha que a gente obtém através dos jogos sensoriais, né? Essa Ananda é uma Ananda que só pode ser obtida através do intelecto, né? Então, que Ananda é esse? É o Ananda derivado do Atmayana, o autoconhecimento. Eu sou infinitamente não limitado. E isso transpira com essa sensação de ilimitação, que é sinônimo de sensação de pacificação, de paz, de tranquilidade, de satisfação, de segurança, ok? De alegria, porque eu estou né, muito bem estabelecido na minha natureza Ananda, né? Então, isso só pode ser obtido através do intelecto. O intelecto precisa ser extremamente sutilizado, refinado, purificado, né? E o intelecto é que vai aprender essa compreensão e vai fazer o Nididhyasana Vedântico, que é a meditação vedântica, que é a absorção total nessas declarações de identidade, vai fazer esse Nididhyasana ali, através desse intelecto extremamente sutilizado, permanecendo neste Nididhyasana, né, contemplando, lembrando, revivendo, desfrutando positivamente, né, essa sensação. Então, tem dois elementos aqui, tá? Então, tem o elemento do Samadhi, que é uma experiência, que é um estado, ok? E esse estado é chamado de
Atma Ananda, né? Um estado no qual a gente experimenta essa satisfação, essa segurança, essa confiança de que nada pode me afetar porque eu sou a consciência ilimitada. Então, existe o estado, tá? O estado é derivado deste foco, desta absorção nos ensinamentos, mas este foco e absorção nos ensinamentos só pode ser feito através de quê? Não dos órgãos do sentido, mas do intelecto. Você vê que este Ananda, este Samadhi, não é um Samadhi sensorial, é um Samadhi que é obtido através da compreensão intelectual do indivíduo a respeito de sua real natureza, né? Então, uma vez que nós consigamos permanecer ali firme, né, neste Nididhyasana, e diz assim, a sua verdadeira natureza, ela se torna sempre presente, ela não escapa, ela não foge, você não tem a sensação de que você lembrou, esqueceu, ou que você está curtindo, né, desfrutando deste Ananda, decorrente deste conhecimento obtido, que agora é presente, mas de repente, mais tarde, ele pode ser esquecido. Não, chega um momento que esta compreensão, ela não é sujeita, ela não escapa o meditador, e ele permanece na sua verdadeira natureza. E é toda pervasiva, né? Então, voltando para o tópico aqui, né? Então, o indivíduo, ele permanece firme naquela lembrança subconsciente, né? Porque, como eu disse, o Yanni não é aquele que vai por aí dizendo eu sou a consciência, tudo é a consciência ilimitada, eu sou, eu sou. Não, o Yanni é aquele que obteve esse conhecimento se tornou firme, claro e sempre presente, de tal modo que ele não precisa estar lembrando mais a nível consciente, ela é viva no subconsciente. Quando a gente dirige um carro, quando a gente começa a aprender a dirigir um carro, a gente tem que aprender todos aqueles movimentos, né? Eu estou tentando ensinar meu empregado aqui, né, a dirigir o carro, né? E é difícil no início, porque aquela movimento sincronizado entre a embreagem, né, para quem não tem carro automático, a embreagem, o acelerador e o freio, né? Isso aí é uma coisa que leva tempo. Mas todos nós sabemos que uma vez aquilo tenha sido assimilado, né, internalizado, a gente faz aquilo subconscientemente, né? A gente não precisa lembrar, e agora, só, devo tirar um pouco o pé da embreagem ou não, ou aquilo. Então, é a mesma coisa, né? O Yanni, ele desenvolve esse conhecimento e esse conhecimento se torna tão firme depois que ele simplesmente ele vive, né? Sem esquecer sua verdadeira natureza, e ele desfruta deste Ananda, o Ananda experiencial. A distinção que eu estou querendo fazer aqui é que o Ananda é sempre experiencial, o Samadhi é uma experiência, ok? O objetivo do Vedanta não é puramente um Samadhi. O objetivo do Vedanta é estabelecer cada um de nós, através do conhecimento, da compreensão na nossa real natureza, como Satchitananda, né? Conhecimento é tudo. E como eu digo sempre, o Samadhi, que é um estado de Ananda, de satisfação, de paz, de resolução, de pacificação, né? De clareza mental, este estado é um bônus. Naturalmente, o bônus precisa estar ali porque senão ninguém tem interesse, né, no conhecimento Atmananda, né? Ninguém tem interesse em passar por todo esse processo se não existisse um elemento, um bônus, elemento experiencial, que é paz, felicidade, alegria, satisfação, né? Resolução, clareza mental, né? Então, o Yanni é aquele que não sabe o que é uma deprê, não sabe o que é perturbação mental, entendeu? Por quê? Porque ele obteve o conhecimento, né? O conhecimento. Mas esse conhecimento, ele só realmente produz esse bônus quando ele é devidamente assimilado. Então, o Vedanta trabalha no conhecimento, e quando nós falamos de Samadhi, nós estamos falando de uma experiência, de um estado. Quando nós falamos de Ananda, o estado de Ananda ilimitado, é um estado que pode ser obtido até mesmo através do yoga, que não aborda o problema da ignorância aplicando o conhecimento, entendeu? Mas até mesmo você pode pacificar a mente de tal modo que ela se torna tão satívica, tão refinada, sutil, através da disciplina, e naquela mente, com mais composição, proporção de Sattva Guna, vai existir um brilho
um reflexo natural da consciência original que vai produzir o mesmo Ananda, entendeu? Só que aquele Ananda ali, ele é fruto de quê? Ele é fruto do meu esforço de controlar a mente. O Ananda do Vedanta é fruto do meu esforço de educar a mente de modo que ela compreenda que ela é e sempre foi Ananda. Uma vez compreendida, a mente se torna estabelecida, de modo geral, neste estado que é denominado como Samadhi, mas do ponto de vista do Vedanta, é um Samadhi natural. Ele existe no subconsciente, o Aham Brahmasmi, e sempre que necessário, em momentos de crise, essa lembrança é sempre presente, o conhecimento é vivo na mente subconsciente e disponível na mente consciente sempre que nós necessitamos neutralizar qualquer reação instintiva emocional do aspecto, né, animal do ser humano, né? Então pode existir uma reação que ela é neutralizada quando você simplesmente chama de novo esse conhecimento Aham Brahmasmi para sua mente consciente e diz assim, é a história daquele exemplo que o Swami Paramarthananda gosta de apresentar de novo, de novo, de novo, de novo. Você chegou em casa e descobriu que teve um tsunami ou que teve um furacão, né? E de repente a sua casa foi destruída, como alguns de nós sabemos, né? O Alexandre teve experiência com sua família no sul. Então você chega, vê aquela situação, a maioria das pessoas se desespera naturalmente, é humano se desesperar, né? Então elas dizem assim, o quê? Né? O quê? Né? E aí depois o Yanni também chega lá e fala assim, o quê? Aí ele fala, como é que é? Why? Em português, a sua tradução, Marcelo. Why E- é e- o why não, é por, não, não, não. Em inglês é what? Why not? What? Why not? Então, quando a gente diz assim, o quê? Sim. por que Então, não? por que não? Por que não? E daí? E daí a sua tradução que eu estava tentando lembrar, entendeu? Porque o Yanni diz assim, nada pode realmente me afetar porque eu sou Satitananda, né? Pode afetar meu corpo, minha mente, mas eu sou livre e independente de tudo isso. E por saber disso, a minha mente desenvolve uma equanimidade tal capaz de lidar com uma adversidade tão extrema como esta, né? Perder a minha casa com todos os meus pertences, né? E ainda assim manter, né, a sua firmeza, a sua clareza, né, a sua equanimidade e a sua gratidão, né? Então é por aí. Então eu queria repassar isso para fazer essa distinção clara entre o elemento experiencial e o elemento intelectual, o conhecimento, o elemento mais filosófico do Vedanta e o elemento experiencial, a ciência do Vedanta. Em outras palavras, o Ananda obtido, né, através desse estado, né, eu estou introduzindo ultimamente um outro elemento experiencial, é quando nós fazemos esse Nididhyasana e nós começamos a experimentar esta satisfação, esta bem-aventurança, esta paz, né? Esta alegria interior, né? Que não depende de nada lá fora, é importante, eu acho que é um elemento importante nós observarmos, né? Não somente o ananda, a satisfação, a paz, a alegria, mas observarmos o brilho da consciência, tá? Isso é uma coisa que, né, que tem ocorrido para mim durante esse capítulo 6, eu lembrando do meu processo e reavaliando tudo isso e valorizando esse elemento experiencial, porque quando nós experimentamos este Ananda, é muito fácil nós nos tornarmos apegados ao aspecto experiencial, né? Mas se você, em vez de simplesmente se apegar ao silêncio, à paz, ao êxtase, não? Todos esses elementos, né, que são símbolos de samadhi, por que não se apegar ao brilho da consciência? Por quê? O brilho da consciência é mais facilmente resolvível, né, na consciência, porque o brilho da consciência é a consciência refletida numa mente muito pacificada. Quando eu experimento o brilho, é muito mais fácil para mim lembrar esta consciência que produz esta bem-aventurança
é a minha real natureza. Esta consciência refletida é a minha consciência original refletida neste aparato refletor extremamente satívico. Então, é mais fácil de você conectar este brilho da consciência com a consciência, conectar essa consciência humana com a consciência universal. Se a gente quer permanecer focado no aspecto experiencial deste Ananda, que é o que está apresentando nessa terceira definição entre as outras, né? É melhor a gente permanecer neste reflexo, neste brilho que é extremamente agradável, sabendo que ele nada mais é do que a consciência original refletida. E eu sou esta consciência original. Vocês entendem? Faz sentido isso para vocês? Só me fala daquele caso, né, que se nós permanecermos mais focados na experiência, né, a experiência, a vida nada mais é do que experiências densas, tangíveis e sutis, né? Então, um estado mental é um objeto de experiência extremamente sutil. Se nós obtemos este samadhi e este ananda, esta maior bem-aventurança, né? Mas se esta bem-aventurança, este ananda, não é fruto de uma convicção muito profunda e muito bem estabelecida, né? Nós estamos dependendo de uma outra condição. É um ananda, então, que se torna condicional. Condicional a quê? Ao meu estado de mental, né, totalmente satívico, né? Então, quando o indivíduo ele dá mais valor à bem-aventurança, né, a este samadhi, a esta experiência, né, muito profundamente agradável, né? Ele está perdendo a oportunidade de extrair o conhecimento, que é o propósito do samadhi. O samadhi nada mais é do que um estado mental no qual a atmosfera, as circunstâncias da mente, entendeu? O estado da mente é muito mais favorável para extrair o conhecimento. Toda experiência, Mariné, ela serve para a gente extrair compreensão e experiência. E essa experiência extremamente sutil em meditação profunda também ela é uma oportunidade para nós extrairmos este autoconhecimento. Mas se a gente fica lá, que barato, que delícia, que maravilha, né? Que ananda, que bem-aventurança, que bliss, que êxtase. Então, a gente simplesmente está perdendo uma oportunidade. Aí o Swami diz, aí você entra na experiência do Samadhi, toda e qualquer experiência, por natureza, é temporal, tem um início, meio e fim. Você entra naquele samadhi, você experimenta, né, o céu mais elevado, aí sai do samadhi, aí o que ocorre com você? Você sente como se você estivesse sofrendo, como nunca sofreu antes, né? Como se diversos escorpiões estivessem te mordendo, né? Então, quem é que quer um samadhi experiencial sem que ele sirva para a extração do conhecimento do Aham Brahmasmi? Toda a experiência. A minha frustração, eu chutei o balde da meditação porque eu me dei conta disso. Entrava e saía nesses estados e nada mudava, entendeu? Mas porque naquela época eu não compreendia que a meditação era importante, porque é naquela atmosfera mental que você consegue compreender a sua natureza como o Ananda original. Por isso eu experimento o Ananda refletido, né? O Ananda refletido, ele vem e vai. O Ananda original é a minha real natureza. E uma vez que eu reivindico a minha real natureza, aí eu disponho de uma mente que, embora ela ainda sofra oscilações, porque as oscilações são naturais de todas as configurações dos gunas, mas ela é muito mais estável, né? E muito mais, né, próxima, né, daquela sensação de satisfação e de pacificação, tá? Então, quem é que quer um samadhi que vai e vem? Né? Eu, naquela época, né, mais de uma década atrás, né, eu simplesmente falei, não, não quero mais saber disso, né? Aí eu virei um fanático pelo conhecimento. Eu queria o conhecimento que realmente resolvesse o problema, né? Portanto, não estamos falando de Vedanta, meditação vedântica para produzir um prazer meramente experiencial, né? O nosso Ananda é nascido do conhecimento, da compreensão profunda, clara, né?
é nascido da sabedoria, é um Ananda nascido da sabedoria, do conhecimento, é o conhecimento da minha natureza ilimitada, plena, completa, purna, né? Eu sempre fui purna, sempre sou purna, sempre serei purna. Purna é a natureza de tudo e de todos, é Brahman, é Satchitananda. Então, esta é a meditação vedântica, cujo objetivo é o desfrute, né, deste Ananda experiencial, mas cujo, ah, cujo fator mais importante é o conhecimento que irá estabelecer a mente com esse Ananda espiritual, sem esforço depois, porque senão a pessoa não vive, né? Qual é o problema dos yogis? Eles não vivem. O yogi é aquele que experimenta este reflexo, este Ananda, somente quando ele se afasta do mundo, senta e depois de décadas e vidas desenvolvendo uma Vassana por Nirvikalpa Samadhi, ele chega lá, ele não vive, né? Ele não vive, ele simplesmente ele desfruta deste reflexo em sua mente muito refinada, muito contemplativa, muito silenciosa, mas ele nunca abordou o problema da questão, que é a autoignorância, né? Então, o nosso objetivo é, sim, abordar a causa, a raiz do problema, né? E para isso nós até, né, no início, né, fazemos outras sadhanas para preparar a mente para o Nididhyasana vedântico, como nós sabemos, né? Portanto, o Swami diz aqui, o Swamiji diz, o Ananda Vedântica é aquele que nasce do autoconhecimento, e ele é permanente, porque o conhecimento, ele nunca é perdido. O tempo jamais dá um chega para lá no conhecimento. Se hoje você sabe que 2 mais 2 são 4, amanhã não tem nenhuma possibilidade que você não saiba, né? Nenhuma experiência mundana vai mudar a sua opinião de que 2 mais 2 são 4, porque é um conhecimento e é um conhecimento fiel ao fato que 2 mais 2 são 4. Quando você obtém esse conhecimento, e esse conhecimento é fiel à sua real natureza, à sua real identidade, ele se torna tão claro e ele é presente sem o esforço, né, constante para que eu me lembre dele. Então, o nosso conhecimento ele é permanente na medida que esse conhecimento permanece o tanto quanto possivelmente firme e presente durante o meu dia a dia. Você entende tudo isso, né, Alexandre? Isso, eu estava com saudade do seu dedinho, essa linguagem sua. Okidoki. A terceira definição de samadhi, né, mencionado anteriormente na segunda linha, está no verso, porque tem duas definições nesse verso, né? Samadhi, que está além dos órgãos dos sentidos, e aí depois que ele só é possível através do conhecimento intelectual, Aham Brahmasmi, que inicia no intelecto, mas uma vez esse conhecimento se torne livre de dúvida, ele é um conhecimento além, né, do conhecimento meramente teórico, né? Então, a terceira definição ainda consta neste verso, né, na parte final do verso, né, que ele usa a palavra, né, usa a palavra, ele conhece, este meditador conhece o prazer, esse prazer é um ananda, e esse ananda é o fruto de uma sabedoria espiritual, uma sabedoria de identidade, né? Depois, o Swami fala aqui que tem a quarta definição. Essas definições nós vimos já, né, Marcelo? Já foram vistas nas aulas anteriores, né? Esses modos distintos de explicar o que é samadhi, né? E eu tenho colocado aqui essas definições se referem aos os frutos de uma mente bem pacificada. E a mente pode ser bem pacificada através do yana, como no caso do Vedanta, ou através da yoga da força de vontade, né? Ele não escapa da sua natureza porque ele obteve o conhecimento firme e claro. A absorção é permanecer no ser. Ela é uma absorção que ocorre durante a nossa meditação em casa, né? Na nossa quarta de meditação, na qual o objetivo, né? Nós vimos que existem diversos estágios. Primeiro é tirar a mente
dos pensamentos a respeito do mundo e depois educar a mente a pensar no seu objeto de meditação. O nosso objeto de meditação aqui são os ensinamentos. Então, os ensinamentos são a respeito do Atma, do ser. A mente foi voltada para todos os ensinamentos que revelam a sua natureza no ser como ser. E a mente, depois de um tempo de prática, ela consegue permanecer firme no seu objeto de meditação. O treinamento serviu para que você obtenha uma mente capaz de permanecer em seu objeto de meditação, e no caso da meditação vedântica, é um objeto de meditação muito sutil e bastante complexo, né? É como quem aprende a andar de bicicleta, uma vez a gente aprenda, a gente jamais esquece isso. O indivíduo, ele permaneceu firme neste conhecimento, Aham Brahmasmi, depois do que essa meditação, ela já não é mais necessária. Então, só mais uma vez, abordo o exemplo da bicicleta. Se você treina. Eu lembro quando eu comecei a aprender a bicicleta, eu andava com a bicicleta da minha tia na época, né? Tinha uma tia minha com aquela bicicleta, né, de mulher, né, que não tem a barra em cima. E eu e outros primos meus pegávamos a bicicleta dela e saíamos lá no bairro aprendendo. Mas eu lembro que eu caí muitas vezes antes de encontrar o quê? Aquele equilíbrio, o centro de gravidade, né? Entre eu e a bicicleta, encontrar o centro de gravidade. Então, uma vez que a gente encontre, né, esse centro de gravidade entre a minha natureza humana e a minha natureza Brahman, né, ou consciência Satitananda, né, aí eu posso viver através da minha natureza humana, mas jamais perdendo esse equilíbrio, o equilíbrio que resolve, né, a minha natureza humana em Brahman como Brahman, né? Aí ele fala um pouco sobre as pessoas, o modo que as pessoas dirigem na Índia. Eu, quando fui para a Índia, eu não acreditei. Eu estou falando da Índia de 30 anos atrás. 30, pelo menos, é. Aí eu tive coragem de alugar uma bicicleta. Aí, quando eu cheguei numa encruzilhada assim, de 4 ou 6 ruas, eu fiquei paralisado. Eu não sabia como atravessar aquilo. Mas, literalmente, você bem conhece. Então, você chega lá, você para de medo, porque naquela época, tinha elefante, vaca, bicicleta, moto, carro, caminhão, rickshaw, tinha tudo, né? E elas vinham em direções diversas, né? Aí, quando chegava assim, de modo muito milagroso, ela ia se encaixando e não rolava acidente, não acontecia acidente. Aí eu falei, não tem jeito, eu vou ter que arriscar aqui, né? Vou ter que encontrar um modo. Aí eu fui com a bicicleta, em vez de parar com a bicicleta, eu fui entrando naquele bololô. Fui entrando no bololô e fui encontrando um equilíbrio, né? E quando eu vi, eu já estava do outro lado. Porque tem um que freia para você, tem outro que acelera para deixar você passar, e você dá uma freadinha para o outro passar. Quando você vê, você está em harmonia com o caos, né? Então, ele apresenta essa analogia, é, né, como um paralelo a nós, vivendo num mundo como Satitananda, como consciência, né, infinitamente não limitada, né, interagindo nesse mundo no qual a limitação, né, impera, né, o corpo, a mente, né, e todas as nossas transações no mundo, né, ainda assim, a gente tem que ser capaz de manter aquele centro de gravidade de modo tal a jamais perder a nossa visão vedântica, né? Eu sou Satya, esse mundo é Mithya. Eu sou Satya, esse mundo é Mithya. Portanto, eu não devo temer esse trânsito intenso e caótico do mundo, entendeu? Eu posso ir porque eu estou seguro em minha real natureza, né? Quanto tempo, professor? Quanto tempo vai levar? Quantos anos de Nididhyasana eu devo fazer para obter esse conhecimento sempre firme, presente, né? E o Swami diz até que você possa interagir, transacionar no mundo sem perder esse centro de gravidade, o seu equilíbrio, entendeu? Sem perder a sua convicção de autoconhecimento, que pacifica a mente, apesar do caos do mundo, né?
Então, até quando? Até realmente, né, eu tenha desenvolvido essa capacidade, né? No verso 5, no capítulo 5, né, o Swami nos lembra aqui, né, o capítulo 5, verso 8, mesmo vendo, ouvindo, tocando, cheirando, comendo, movendo, reclinando, respirando, né, o Yanni é aquele que jamais esquece a sua natureza Satitananda, né? Qualquer que seja a transação, o Yanni não perde de vista o seu equilíbrio, o seu centro de gravidade em analogia ao trânsito infernal, né? Que você está percorrendo em duas rodas. Em duas rodas tem um problema da gravidade mesmo, né? Do centro, né? Do equilíbrio, né? Então, o indivíduo, ele precisa, isso é muito bacana, porque o samadhi, o sahaja samadhi, que é o samadhi natural, é um samadhi que não envolve abandonar o mundo. Você permanece no mundo, né? E você permanece, né, equilibrado, sem perder esse centro, né, de gravidade, apesar deste mundo desafiador, né? Ele não vai me desviar do meu autoconhecimento. Seja o que for, aconteça o que acontecer, todas as transações, interação jamais vão me desviar da minha convicção de autoconhecimento. Então, quando isso chega, o indivíduo ele está em samadhi natural, que é denominado sahaja samadhi, né? Então, o sahaja samadhi é um samadhi espontâneo, né? Que uma vez obtido através do yana, e somente através do yana, né? O indivíduo ele pode permanecer no mundo, interagindo, transacionando, navegando no mundo e sem esforço, espontaneamente, ele não esquece. Eu sou Sati, o mundo é Mithya e nada pode realmente me afetar. Antes disso, nós precisamos fazer um esforço intelectual deliberado, né? De lembrar, eu sou Sati, o mundo é Mithya, nada pode me afetar, né? Mas chega um ponto no qual este conhecimento é devidamente, né, estabelecido na mente, nos três corpos, digamos assim, né, o corpo físico também, ele começa a reagir diferentemente, mas na mente causal e na mente sutil, né, de tal modo que o indivíduo, ele sempre está pronto a dizer, o que será, será, por que não, né, e daí, né? O mundo vai acabar, e daí, né? O mundo nada mais é do que uma projeção aparente que ocorre dentro do âmbito da minha existência consciente, né? Consciência de limitação infinita. Então, Sahaja Samadhi é o objetivo final, é sem esforço. No início, você tem que, de novo, trazer, né? Trazer o seu Jivatma, né? Para essa compreensão e analogia, né? Prestar atenção à gravidade sua com a bicicleta a cada momento, né? Até que isso seja algo espontâneo e natural. Então, uma pequena lembrança do que já foi visto no capítulo 5. O verso 22 agora, ele aborda outro tipo de definição de samadhi. Deve-se saber que samadhi atingindo, o qual não se considera qualquer outro... Peraí, deixa eu ver. Deve saber que para ser samadhi, atingindo o qual não se considera qualquer outro alcançar ser superior a isso, e permanecendo no qual não se é abalado nem mesmo por grande calamidade, né? Então, o Krishna diz aqui, essa frase eu poderia ter melhorado esse verso para torná-lo mais compreensível, né? Aquilo que nós chamamos de samadhi, para ser considerado samadhi, né? Você precisa atingir aquele estado, né, que é superior a todos os outros estados, né? Por quê? Porque somente através do conhecimento você desenvolve esse samadhi natural, espontâneo, que é sempre disponível mesmo na presença de grandes calamidades. Mas se o meu samadhi for um samadhi inferior, um samadhi derivado, uma mente pacificada através do controle da mente, controle dos órgãos dos sentidos, sem jamais abordar a questão ignorância e conhecimento,
né? O que que ocorre? No momento que eu saio do meu samadhi, porque tem uma calamidade acontecendo em torno a mim, né? Eu perco totalmente o meu equilíbrio, né? Eu perco totalmente a minha paz, a minha serenidade, a minha tranquilidade, né? Por quê? Eu não tenho esse conhecimento. Então, este é o samadhi superior a todos os outros samadhis, né? Que irá servir como escudo protetor, né? Para lembrar outras analogias do Gita, um escudo protetor que vai nos proteger de toda e qualquer calamidade. Qual é a calamidade maior que existe, né? Você agora tem uma doença terminal e você tem alguns meses de vida, né? Então, todas as calamidades, elas vão ser protegidas, o indivíduo vai ser protegido por toda e qualquer calamidade, porque ele se estabeleceu em sua real natureza, né? Consciência e existência, que é livre e independente do corpo-mente, né? Da saúde, das doenças e das experiências desse corpo-mente. Então, é tudo uma questão de identificação, identidade, assumir, abraçar, reivindicar, possuir a minha real identidade, de modo que eu possa ser livre das crises, né, e as calamidades que ocorrem no mundo, né? Então, este é a proteção e a segurança maior que existe, é o Atmayana, o autoconhecimento, o conhecimento de minha real natureza livre do mundo, né? Então, esse verso aqui, o Krishna fornece mais outras definições, né? Quando o ser se auto-reconhece, né? O Jiva-Atma se reconhece no Atma, né? No Paramatma, né? No Purnatma, do Atma, né? Na natureza purna, cheia, inteira, não dual do Atma, né? Então, esta compreensão é uma compreensão tal que eu sei, não, eu estou satisfeito, estou pleno, não falta nada, não tem nenhuma carência, não tem nada que possa ser adicionado a mim, porque eu sou a totalidade, eu sou o substrato do mundo manifesto. Esse conceito de totalidade é perigoso, porque a totalidade do manifesto a gente chama de Ishwara, ok? Ishwara e somente Ishwara é a totalidade do manifesto, né? Mas quando nós falamos eu sou purna, sou completo, sou inteiro, significa que eu sou o substrato do universo que é tão ilimitado que na ausência do universo ele permanece pleno, cheio, inteiro e completo. Eu sou a única realidade, eu sou todo pervasivo, exatamente como o Marcelo, tá? E tudo que ocorre, ocorre dentro de mim, e o universo, sempre que se manifesta, ele se manifesta como uma coisinha quase insignificante dentro do âmbito daquilo que é a minha ilimitação purnativa, tá? Então, isso é que significa eu sou a totalidade, né? A totalidade que vai além da totalidade do manifesto, porque eu estou pervadindo o manifesto e eu vou muito além de todos os universos manifestos, passado, presente e futuro, né? Portanto, eu estou tão cheio, tão completo, que eu tenho nenhuma carência, nenhuma necessidade, nada pode ser adicionado a mim, porque é impossível, nada pode ser subtraído a mim, porque não existe nada além de mim. Se existisse um outro universo, um outro princípio, ele poderia ir na fronteira lá e subtrair uma parte daquilo que eu sou, como as pessoas fazem para roubar terras, né? Não, mas não tem. Sou eu e somente eu, né? A segurança, a paz é total, né? Então, não existe nada que possa ser adicionado, nada que possa ser subtraído de mim. Marcelo, vamos fazer uma pausa aqui e a gente volta já já. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti, 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 Om. Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo,
sobre essa pura inteligência Ishwara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.